Olá, pessoal da segunda série. Vamos aí para mais uma aula de História do Brasil. Iniciando hoje um novo assunto, tá? Nas últimas aulas a gente discutiu sobre o período regencial, né? O todo conturbado período regencial, tá? Que não tinha um imperador no poder, a questão das regências, né? Liberais e conservadores se alternando no poder, e cada um ali agindo por seus interesses, e o que causou aí várias revoltas, né? Por quê? Por causa da crise econômica, por causa da crise política, por causa das desigualdades sociais, do descontentamento da população e também da elite, né, que estavam descontentes com o poder central, e aí houve uma gama de revoltas, certo? Revoltas estas que também passaram do período regencial e foram até o segundo reinado, como a revolta farroupilha, tá certo? Mas enfim, com essa crise do período regencial, vamos ter o golpe da maioridade. Por quê? Porque o Araújo Lima, né, era um político conservador. E os liberais, por terem perdido, né, esse poder, né, esse contato que eles tinham com o poder central, de não estarem mais governando esse poder central, esse poder regencial, eles acabaram apoiando o golpe da maioridade, né? Criaram lá o clube da maioridade e tudo mais. E é o que é que eles fazem, né? Aos 14 anos de idade, o Dom Pedro, né, de Alcântara, o Pedro de Alcântara, ele vai ser considerado maior de idade, tá? E aí, por que eles fizeram isso? Porque eles achavam que a estabilidade política que estava existindo no Brasil era apontada, né, essa estabilidade, pela falta de um rei. E quando eles nomeassem o Dom Pedro de Alcântara para Dom Pedro II como imperador do Brasil, essa instabilidade acabaria. Tá? Claro, a gente sabe que isso aí foi uma manobra política liderada pelos liberais para antecipar a nomeação de Dom Pedro para Dom Pedro II, e para quê? Para que os liberais estivessem, né, participando, tivessem mais privilégios naquele poder, tivessem mais participação política. Né? Foi o grande objetivo que esses liberais tinham. Né? Não é que eles queriam, vamos colocar o Dom Pedro de Alcântara no poder, vamos torná-lo imperador logo. Não foi isso. Foi ali uma briga de interesses políticos entre liberais e conservadores, ou seja, os liberais iam tirar os conservadores de poder, e com o Dom Pedro, apoiando o Dom Pedro, teriam privilégios, teriam mais participação política. Tá? Essa foi a grande sacada dos liberais. E aí eles vão, o Dom Pedro vai assumir ali em 1840. Tá? Mas o que é que marca, né, o segundo reinado, né, no que tange aí a questão política? Tá? Vai ser uma disputa entre liberais e conservadores, por isso que eu coloquei essa charge aqui ao lado, né? Porque vai estar ali, né? O Dom Pedro vai estar, como eu posso dizer para vocês, vai ser um governo de acalmar tanto os conservadores como os liberais. Tá? Ou seja, vai ser um governo de estabilidade, né, política e econômica, claro, mas ali, aquelas brigas que existiam entre liberais e conservadores no período regencial, ela não vai acontecer, né, intensamente, né, vai acontecer, mas não vai acontecer de forma tão intensa como no período regencial. Né? Por isso que nessa charge está o Dom Pedro, né, como se os liberais e conservadores fossem uma marionete, né, no qual o Dom Pedro II estava ali controlando, né? Ou seja, a melhor palavra seria essa, né? Liberais e conservadores foram controlados pelo Dom Pedro II, tá? Claro, vai acontecer algumas revoltas, vai. Por exemplo, os liberais já em 1842 eles saem do governo, né? O Dom Pedro diz: não, eu não quero vocês no meu governo. Eles se retiram do governo e eles vão se revoltar, né? Vai ter algumas revoltas em 1842 em Minas Gerais e São Paulo, tá? Só que essas revoltas não vão dar muito certo, tá? Não vão dar muito certo. Se não me engano, vai acontecer a revolta do cacete, meu Deus, do catete, né? Que os liberais vão descer o cacete, acho que é a revolta do cacete, né? Os liberais vão descer o cacete nos conservadores, né?
para que as eleições de um Congresso, se não me engano, sejam eleitos mais liberais. Então, tudo isso vai acontecer aí nesse período, né, entre 42 e 48. Tá? Vai ter muito furdúncio, vai ter muita agitação, né? Os liberais querendo voltar para o poder, e aí vão, como se diz, vão descer o cacete. Eu acho que em 1842, se não me engano, tá? 44 vai ter essas eleições de cacete, no qual os liberais vencem as eleições na marra mesmo, né? No cacete mesmo, certo? Só que essas revoltas liberais logo vão ser controladas, tá certo? Logo vão ser controladas. E aí, em 1848, né, dessas revoluções liberais, vai se fortalecer uma outra revolução que vai ser uma revolução, né, uma outra revolta que vai se chamar Revolta Praieira, ou Revolução Praieira, tá? Que vai acontecer em Pernambuco. Tá? Essa Revolta Praieira já estava se fortalecendo desde 45, aí quando chega em 48, né, o governo imperial vai nomear um presidente da província de Pernambuco, sendo um político conservador, e aí os revoltosos vão, né, vão tomar, né, vão tentar tomar Recife, eles tomam Recife ainda, tá certo? E quais eram os ideais deles, né? O que é que eles queriam? Queriam a liberdade de imprensa, queriam reformas econômicas e sociais, queriam o voto universal, tá? Então eles queriam tudo isso. Por que a Revolução Praieira? Porque tinha um jornal que era Diário Novo, né? E esse jornal era era ele que difundiam as ideias. Esse jornal ficava na Rua da Praia, né? Por isso Revolução ou Revolta Praieira, certo? Então ele que difundia, tá? Eles iniciaram a revolta armada, eles tomaram Recife, tá? Porém a revolta ela vai perder apoio, né? E por falta de apoio, as forças imperiais vão combater, né, firmemente, né, acabando com a Revolução Praieira, tá? Então na realidade é a única revolta, né, do segundo reinado vai ser a Revolução ou Revolta Praieira, tá certo? A partir daí, o Dom Pedro II diz que vai ter que ter um governo com a participação desses dois partidos, né? O Partido Liberal, que era o Partido Progressista, e o Partido Conservador, que era o Partido Regressista. Tá? Por isso que em 1847 ele vai criar o parlamentarismo, que é também chamado de parlamentarismo às avessas. Ou seja, por que parlamentarismo às avessas? Né? Foi apelidado assim. Porque lá no parlamentarismo inglês, você tem a figura do primeiro-ministro, né? E esse primeiro-ministro ele tem totais poderes para governar, não é isso? Vai ter o rei na Inglaterra, até hoje tem, mas esse rei ele não tem participação na política. Ele é apenas um chefe né, acho que das Forças Armadas, se não me engano, ele não tem participação, ele não interfere na política da Inglaterra. Já no Brasil, não. É totalmente ao contrário, às avessas, né? Por quê? Porque o Dom Pedro II vai criar o cargo de presidente do Conselho de Ministros, tá? E, ao mesmo tempo, o poder moderador ele vai continuar. Ou seja, o presidente do Conselho de Ministros, na realidade, ele é um fantoche. Ele é uma marionete, como está aí na charge. Porque vai ter esse revezamento entre liberais e conservadores, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, quem vai governar de fato mesmo vai ser o Dom Pedro II. Tá? Então, por isso, o parlamentarismo às vezes. Ou seja, o Dom Pedro II visava apenas acabar com as disputas políticas. Tá? Porque aí tem até uma frase, né, se criou-se essa frase, não há nada mais conservador que um liberal no poder. Por quê? Porque o liberal criticava o conservador, quando chegava lá, era a mesma coisa, porque ele queria apenas o poder. Tá certo? A política vai ser basicamente. Na economia, já em 1844, né, o Dom Pedro II vai criar a tarifa Alves Branco, né? Ou seja, produtos similares ao que era produzido no Brasil vão ser taxados em 60%. Ou seja, tinha um produto que vinha de outra nação, só que esse produto também era produzido no Brasil. Então, para que o produto brasileiro se tornasse mais barato e mais acessível, né, e também para
dar um impulso nas indústrias brasileiras, que estavam, né, se iniciando um processo industrial, né, esse produto ele fosse mais barato, tá, do que o produto que viesse de fora, viesse do exterior. Tá? Esse é um dos motivos também que vai levar a um pequeno surto de industrialização mais à frente, que vamos ver ainda nesse slide. E os produtos que não tinham produção no Brasil, eles eram taxados em 30%. Tá? Era uma maneira aí, né, de viabilizar os produtos brasileiros com preços mais acessíveis, tá? E também encarecer os produtos do exterior para que os produtos brasileiros se tornassem, né, tivessem mais venda, mais comércio. O café ele vai ser o principal produto, né? Até a República Velha, né, o fim da República Velha, o café vai ser o principal produto. Tá? Só que ele era aí, ele foi produzido de duas maneiras. A princípio, né, nos primeiros anos, ele era produzido lá no Vale do Paraíba, tá certo? Lá em São Paulo, e a produção era feita a partir do plantation, né? Já falei isso para vocês, monocultura, mão de obra escrava, grandes latifúndio e também, né, podemos citar outra, exportação, apenas para exportação, tá? Plantation. Só que ele vai ter uma transição, né? Ele vai sair um pouco do Vale do Paraíba e vai para o Oeste Paulista, onde podemos localizar hoje como Ribeirão Preto, ou seja, mais ao interior de São Paulo, né? Mais a oeste. E, claro, ele vai ter uma produção mais moderna, uma produção mais dinâmica, a mão de obra vai ser mais assalariada, tá? E tudo mais. Inclusive, eles chamavam nessa época, né? A produção do café aumentou tanto, chamavam de café de ouro verde por causa da planta, não é por causa do café, não. Por causa da planta que dava o café, tá certo? Então, dois momentos aí, e a do Oeste Paulista, né, a produção do Oeste Paulista, ela vai ter mais sucesso, por ser uma produção mais moderna, mais complexa, né, mais dinâmica, tá certo? O açúcar ele vai entrar em decadência por causa das concorrências do açúcar produzido nas Antilhas, né, e de outros lugares. Tá? E também, claro, por causa do abandono do governo imperial, né, com relação ao Nordeste. Com relação à economia, vamos ter um surto de industrialização, né, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio e Recife, com pequenas fábricas de tecidos, principalmente. O Barão de Mauá vai ser importantíssimo nesse primeiro surto industrial do Brasil, tá? O Irineu Evangelista de Souza, tá? E aí ele era do Rio Grande do Sul, ele não era um cara com posse no início da sua carreira, tá? E aí ele, claro, ele vai trabalhando, ele vai entrando em contato com ingleses, ele vai estudar na Inglaterra, tá? E vai entrar em contato com banqueiros ingleses, vai captar investimentos, né, para trazer para o Brasil, tá? Então ele vai investir em ferrovias, em transporte marítimo, principalmente no que tange às embarcações que foram, né, para a Guerra do Paraguai. Ele trouxe a iluminação a gás para o Brasil e também o telégrafo, tá? Então ele foi importantíssimo nesse processo. Qual o porém disso, né? Ele era contra a escravidão, né? Por ter essa influência inglesa, por ter mais contato com as ideias inglesas e tudo mais, e isso vai mexer com os grandes latifundiários, né? Que vão chegar no ouvido do Dom Pedro II e, né, vai fazer com que o Dom Pedro II retire o apoio ao Barão de Mauá, tá certo? E aí, claro, muitas das empresas deles vão fechar, das suas empresas vão fechar, e claro, ele tinha suas fazendas e tudo mais, mas ele não vai ficar falido, né? Mas ele vai perder muito apoio do Dom Pedro II por conta desses latifundiários que eram a favor da escravidão, tá certo? E tudo isso vai favorecer esse impulso industrial, né? Chegada de imigrantes, fim do tráfico negreiro, desenvolvimento da lavoura cafeeira, tudo isso aí vai contribuir para o surto industrial, tá certo? E outra coisa, né? No Oeste Paulista, a questão do café era feita por imigrantes que eram alemães e italianos, né? A Itália e a Alemanha passando por processo de unificação, né? Muitas guerras acontecendo, acho que vocês estudaram isso em História Geral.
E esses imigrantes, eles foram trazidos, né, pelos proprietários de terra, né, pelos produtores de café, tá? Não era que eles fossem bem tratados aqui, tá certo? Eles se endividaram também e tudo mais, né? Não foram tão bem tratados aqui, não tinham um salário digno também, enfim. É por isso que em 1850 vai ser criado aí a Lei de Terras, né? Porque antes as terras eram adquiridas a partir de doações, a partir das Seis Marias, né? Isso desde o início da colonização do Brasil. A partir de 1850, as terras agora, né, as terras devolutas que não eram exploradas, só poderiam ser exploradas a partir da compra. Tá? Inclusive, até se você tivesse uma terra, né, você era humilde, você tem uma terra, mas você não tinha um documento dessa terra. Então, a terra não era sua. Ou seja, você teria que pagar para que fosse feito aquele documento. Você não tinha dinheiro, como é que você iria pagar? Então, a terra não era sua. Entendeu? Então, agora, as terras só poderiam ser adquiridas para a exploração a partir da compra. Tá? Isso impedia o quê? Que ex-escravos e imigrantes, né, obtivessem terras. Tá? É isso que eu coloquei, essa charge aí. Né? Ei, essa terra aqui é minha. Aí o fazendeiro, né, o rico fazendeiro pergunta, cadê o seu documento? O meu está aqui, ó. Você não tem. Né? E lá está, né, com seu capanga, com seu protetor, né, para que a outra pessoa, o trabalhador, deixasse a terra. Crise da monarquia, né? A gente chega na crise da monarquia. Todos esses fatores aí que eu falei, né? Como eu posso dizer, né? A lei de terras, a vinda de imigrantes, né? Além desses fatores que eu vou falar aqui agora, tá? Fatores externos. A questão crístea, né? Foi uma crise diplomática entre Brasil e Inglaterra, né? Alguns navios ingleses foram afundados lá no Rio Grande do Sul, certo? E aí não se sabe ao certo quem afundou os navios. Eu sei que teve uma crise diplomática muito forte, né? E vai abalar, claro, a questão do império, né? A política externa imperial vai ser abalada com seu principal ou com sua principal aliada, que era a Inglaterra. A Inglaterra era a principal aliada do Brasil. Então, isso vai abalar muito, né? A questão crise diplomática entre Brasil e Inglaterra. Lá na região do Prata, o Brasil vai intervir militarmente no Uruguai e na Argentina, né? Olha só aí, o Brasil tentando intervir, né? Principalmente no que tange ali aquela questão do Rio do Prata, né? Lembram lá da revolta, da Guerra Cisplatina, tá? Aquela região do Prata ali sendo fonte de muitos conflitos. Isso vai abalar mais uma vez a diplomacia do Brasil com outros países, né? A Guerra do Paraguai, a Guerra do Paraguai que vai acontecer em 1864 a 1870, tá certo? O Paraguai estava se industrializando, né, e precisava liberdade, né, para chegar ao mar. E ele só poderia ir a partir do rio Paraguai, a bacia do Rio do Prata ali também. E ele pagava muitos impostos daqueles países por onde ele passava. E ele queria, né, expandir seus territórios, seus domínios, para que não pagasse mais impostos. Tá? Claro, o Brasil, a Argentina e o Uruguai vão ser contra isso, né? Principalmente o Brasil, né, que vai fazer aí a tríplice aliança com, né, que vai ser tríplice aliança com, vai ser Argentina, Brasil e Uruguai, com o apoio financeiro da Inglaterra, e eles vão, nos primeiros anos o Brasil vai apanhar com força, né, mas depois, com o apoio desses outros países da Inglaterra, o Brasil consegue dizimar, né, foi uma batalha muito sangrenta, né, muitas pessoas morreram, muitos paraguaios morreram, né, nessa guerra, né? A indústria paraguaia ficou totalmente destruída, tá? Inclusive hoje existem estudos no Paraguai que afirmam que as desigualdades e o subdesenvolvimento paraguaio é fruto dessa guerra, né, do qual o Brasil impôs aos paraguaios. Claro, o Paraguai que começou a guerra, tá certo? O Paraguai que começou a guerra, porém
Depois o Brasil reagiu com muita força, né, juntamente com a Argentina e Uruguai. Foi daí também que surgiu o Exército Brasileiro, né? O Brasil não tinha exército, e aí vai surgir o exército, inclusive vai se criar, né, o Grupo Voluntário da Pátria, negros, escravos vão participar desse processo de luta, querendo, não, em troca de liberdade mesmo, tá? E no fim dessa guerra, o Brasil vence, né, o Paraguai fica totalmente dizimado, né, e agora o Paraguai vai ficar dependente de outros países, né, vai ficar dependente da Inglaterra, vai ficar dependente do Brasil, né, ou seja, aí tem um jogo de interesse econômico e político, tá? Com relação aos voluntários da paz que eu falei para vocês, tem uma contrariedade, né? Os negros que lutaram na Guerra do Paraguai, quando eles chegam ao Brasil, eles estão livres, né? Mas quando eles chegam, seus familiares ainda estão como escravos, né? Eles se perguntam como é que eu estou livre e meus familiares estão ainda como escravos. Então, vai gerando aí uma contrariedade, né, nessa questão da Guerra do Paraguai, certo? E aí fatores internos, né, questão militar, né, esses mesmos militares, né, que lutaram na Guerra do Paraguai entram em contato com ideias republicanas e quando eles chegam ao Brasil, né, chega um momento e não são reconhecidos, né? O exército brasileiro não são reconhecidos pelo Império, não tem esse reconhecimento, essa adoração, essa valorização. E aí eles passam a partir desse ideal republicano, né, com a ideia também do positivismo, né, aquela ideia da ordem e progresso, que também vai estar na bandeira do Brasil, que veio do positivismo, eles começam como eu posso dizer, a pressionar o governo, né, o governo imperial, certo? Vai ter a questão abolicionista, tá? Então, várias leis vão ser criadas aí. Em 1850, né, a Lei Eusébio de Queiroz, e proíbe o tráfico de escravos no Brasil, né? Porém, dentro do Brasil não proíbe, tá? Então, a Lei para Inglês Ver, né? Ficou apelidada na época. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, tá? Todo escravo que nascesse a partir de 1871 dentro do Brasil se tornaria livre. Porém, tem uma contrariedade aí também. Esses escravos ficavam sob a tutela do seu senhor até os 8 anos de idade. E será que até os 8 anos de idade eles seriam livres mesmo? Tá? Em 1885, lei do sexagenário, pessoas que completavam 60 anos poderiam se tornar livres se tivesse o dinheiro da compra da sua alforria. Tá? Eles tinham que ter o dinheiro para a sua liberdade, ou seja, eles poderiam, por exemplo, até os 65 anos, trabalhar e pagar a sua liberdade. Qual a grande contrariedade disso? Os escravos não chegavam aos 40 anos, né, 45 anos, e morriam. Então, como é que eles iam ficar livres? Tá? E aí, só em 88, vai ter a Lei Áurea, né, depois de muita pressão do movimento abolicionista, com essa pressão dos militares, com as ideias republicanas, e vai ter a Lei Áurea, né, assinada pela princesa Isabel, né, que acaba com a escravidão no Brasil. Tá? São alguns dos motivos que vão levar, né, ao fim da monarquia brasileira e, consequentemente, a proclamação da República no 15 de novembro, que vai ser comandada aí pelo Marechal Deodoro da Fonseca, tá certo? Que, claro, isso é um assunto para o quarto bimestre, mas, enfim, foram os militares que proclamaram a República, não teve participação popular, tá certo? Inclusive, os marechais, eles eram... o próprio Marechal Deodoro da Fonseca era amigo do Dom Pedro II, tá? Mas por quê? Porque por não ter essa valorização, né, do Exército, pela crise econômica que estava se instalando no Brasil, ainda tinha um outro motivo, né, a questão religiosa. Tá? Lembra do Padroado Régio, que era o Estado que comandava a religião? Pronto. A Igreja Católica ela vai proibir a maçonaria no mundo, e no Brasil a Igreja queria que o Dom Pedro II proibisse a maçonaria, né? E ele não vai proibir por ele ter, né, amigos ricos, né? A elite brasileira, em sua maioria, era maçônica. Então, como é que ele ia proibir?
tá? E aí vai ter uma crise religiosa, a igreja vai parar de apoiar o Dom Pedro II, tá certo? E aí, né, abolicionismo, né? Abolicionistas, militares, republicanos, a igreja, tá certo? Os escravos também vão, né, pressionar o Dom Pedro II e principalmente o exército brasileiro, né, lá no 15 de novembro de 89. E, claro, o Marechal vai ter uma conversa, né, com o Dom Pedro II, né, pedindo para que ele, parece que ele não estava no Brasil, não sei ao certo, mas enfim, para que ele renunciasse, né? E aí, claro, vai ter a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Não vai ter participação popular, certo? Então, qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui no chat, tá? Que depois eu respondo aí as dúvidas, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Um ótimo dia e até mais.